Benefícios previdenciários em 7 aulas. Damos início à segunda aula da atualização do livro que foi escrito em 2015. Vem comigo. Bom, na última aula nós falamos sobre a Seguridade Social, o tripé da Seguridade Social, que é composto pela saúde, previdência social e assistência social. Comentamos que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, sem qualquer tipo de exigência de contribuição. A Previdência Social é de caráter contributivo e de filiação obrigatória. Comentamos, na última aula, sobre os dois regimes de Previdência Social, regime geral de Previdência Social e regime próprio de Previdência Social. E a assistência social, que é prestada para quem dela necessitar, independentemente de contribuição. É nesse ponto que nós vamos seguir. Bom, o benefício, conhecido como BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, integra a política de assistência social brasileira. Consiste na garantia de um benefício de um salário mínimo mensal à pessoa idosa ou com deficiência, que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. A fundamentação para a concessão desse tipo de benefício está previsto na Constituição, lá no artigo 203. A lei que regulamenta esse assunto é a Lei 8742, de 93. Essa lei ela foi regulamentada por um decreto, que é o Decreto 6214 de 2007. Ele vem sendo atualizado ano a ano. Tá? Ele foi publicado em 2007, mas vem sendo atualizado ano a ano. E algumas portarias que regulamentam o assunto. Bom, na Constituição está previsto que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem vários objetivos. A Constituição fala em proteção à família, à maternidade, à infância, adolescência e velhice. Amparo às crianças e adolescentes carentes, promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência. Lá no inciso 5 está previsto a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência ou ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Qual lei? Aquela lei que nós comentamos, a Lei 8742, também conhecida como LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, uma lei que foi publicada em 93, 5 anos depois da Constituição, e trouxe todos os requisitos, os critérios, o que tem que ser observado para a concessão de um benefício assistencial ao idoso ou ao deficiente. Importante destacar que esse benefício, apesar de ser um benefício assistencial, a lei definiu que é o INSS a instituição responsável pela análise desse benefício. É o benefício assistencial? Sim, é o benefício assistencial. Não exige contribuição. Entretanto, é no Instituto de Previdência que esses usuários, idoso ou deficiente, poderão fazer o seu pedido e terão a sua análise feita de modo a gerar uma concessão ou indeferimento do pedido. Veja que o benefício é de um salário mínimo de pagamento mensal. Todo mês, depois que lhe é concedido, é garantido esse pagamento ao usuário. Não tem 13º. Não é benefício previdenciário. São 12 prestações durante um ano. Não há de se falar em 13º, em um benefício que é o benefício assistencial. Bom, e aí a Constituição, no inciso 5 do artigo 203, define que esse idoso ou deficiente tem que comprovar não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. A família, de acordo com o que a lei prevê, são as pessoas que moram debaixo do mesmo teto, mas existe uma relação de pessoas que compõem a família para efeito de renda per capita familiar.
Essa pessoa, ela pode morar com o tio, com a tia, com o irmão, com a irmã, com o primo, todos debaixo do mesmo teto. Josmar, todas as pessoas são avaliadas para calcular a renda per capita familiar? A resposta é negativa. Então veja que a lei define quais são as pessoas que compõem a família. Primeiro, começa pelo requerente, aquela pessoa que está pedindo o benefício. O cônjuge, a pessoa é casada, o cônjuge vai entrar como integrante da família. Companheiro ou a companheira, se não for casada, mas estiver em união estável, esse companheiro ou companheira compõe o grupo familiar. Os filhos solteiros. Veja que a lei não definiu idade. É filho de qualquer idade. O que a lei definiu é o estado civil. Filhos solteiros. Os irmãos solteiros, também de qualquer idade, e os pais. A lei 8742 de 93 definiu que são essas pessoas que são avaliadas para efeito de cálculo de renda per capita familiar. Josmar, o requerente, mora com o irmão casado. Esse irmão tem renda. Essa renda vai integrar a composição da família? A resposta é negativa. Não vai integrar. Por quê? Porque a LOAS, a Lei 8742 de 93, definiu e elencou quais são as pessoas que compõem esse grupo familiar para efeito de cálculo de renda per capita familiar. Então, esse ponto para o concurso é fundamental. Você tem que saber de cor e salteado quais são as pessoas que compõem a família para efeitos de análise do benefício de prestação continuada ao idoso ou ao deficiente. O requerente, o cônjuge, companheiro ou a companheira, os filhos solteiros, os irmãos solteiros e os pais. Na ausência do pai ou da mãe, também vai ingressar a madrasta ou o padrasto, são equiparados aos pais. Então são essas pessoas. Agora imagine uma família que é composta aí por várias pessoas. Nós temos a Maria, o José, a Joana, o Otávio, Ana, Helena, Silvia e o João. Todos eles moram debaixo do mesmo teto. Nesse caso, nessa situação hipotética, o requerente é o José. Requerente de quê? Pode ser de benefício ao idoso ou pode ser de benefício ao deficiente. Nesse caso, as pessoas que moram debaixo do mesmo teto, elas são classificadas do ponto de vista do requerente. Então, se José é o requerente, a responsável pela unidade familiar é Maria. Ok, Maria é responsável. O José, com relação a Maria, é o quê? Tá ali, ó. O José é o companheiro da Maria. A Joana é o quê com relação ao responsável da unidade familiar? Esse ponto também é um ponto importante. Porque quando a família, alguém, vai no CAD único fazer a inscrição da família, alguém tem que ser responsável por aquela unidade familiar. E ali no CAD único, o parentesco que está ali no CAD único é com relação ao responsável pela unidade familiar. Nesse caso, nessa família, a Maria é responsável pela unidade familiar. E o parentesco que vai estar no CAD único é com relação a esse responsável familiar. Então, José, lá no CAD único, vai ser o quê? Companheiro. A Joana, lá no CAD único, vai ser o quê? Mãe. O Otávio, no CAD único, é filho, Ana, filha, Helena, prima, Silvia, amiga. João, filho de Silvia. Ok. E aí, é esse parentesco que vai estar lá no CAD único. Josmar, quando existe algum integrante dessa família a requerer um benefício assistencial, como é que se define o parentesco lá no INSS? Bom,
No INSS, quando é feito o pedido é feito e a definição de parentesco é feita de acordo com o requerente, do ponto de vista do requerente. Então, veja, nesse caso específico, eh, o José é o quê? Requerente. Ok, está requerendo o quê? Tanto faz, pode ser o benefício ao idoso, pode ser o benefício ao deficiente. E aí, vamos definir aqui as pessoas. Primeira pessoa, a Maria. A Maria, com relação ao José, é o quê? É companheira, porque eles são companheiros. A Joana, com relação a José, já que a Joana é mãe da Maria, a Joana, com relação ao José, é o quê? Sogra. Josmar, a sogra está prevista na relação de pessoas da família que compõem para efeitos de renda per capita familiar? Não. Portanto, Joana não vai ingressar aqui. Mas, Josmar, a Joana tem renda. Ela ganha R$ 10.000 por mês. Não faz diferença. Para efeitos de análise de renda per capita familiar, se aquela pessoa que mora debaixo do mesmo teto não compõe a família de acordo com o que prevê a lei, aquela pessoa, aquela renda, não é avaliada para efeitos de renda per capita familiar. Bom, o Otávio. O Otávio, com relação ao José, ele é o quê? O Otávio é filho da Maria. O requerente é o José. Logo, o Otávio é enteado do José. Enteado entra? Sim, o enteado ele está equiparado ao filho. Então, enteados solteiros também vão ingressar aqui nessa relação de pessoas. A Ana, com relação ao José, é o quê? É filha. Está ali, ó, filho de José e Maria. A Helena e a Silvia não têm parentesco. O João é filho solteiro de Silvia. Já que é filho de Silvia, cadê a Silvia? Está aqui, ó. A Silvia é amiga de Maria, então não tem parentesco. Então veja que a família, nesse caso, é composta por quantas pessoas? Vamos contar. O José, que é o requerente, a Maria, que é a companheira, o Otávio, que é enteado do José, a Ana, que é filha do José. Pronto. Essa família tem apenas 4 pessoas para fins de análise de renda per capita do requerente, que é o José. Debaixo do mesmo teto moram quantas pessoas? 3, 6, 9 pessoas. Moram todos debaixo do mesmo teto. Essa família, esse grupo de pessoas, porque não tem parentesco com algumas pessoas, quando for informado lá no CAD único, tem que informar todo mundo, se for com parentesco ou sem parentesco. Mas para fins de análise de renda per capita familiar, é tão somente o que é previsto na lei: requerente, cônjuge, companheiro, companheira, filhos solteiros, irmãos solteiros e os pais. Então, esse ponto aqui é um ponto importantíssimo para fins de prova, porque você tem que saber quais são as pessoas que compõem a família. Identificar as pessoas, tem que saber qual é a renda de cada pessoa, porque aí você vai ter que dividir aquela soma de rendas pela quantidade de pessoas. Hoje, um critério é que a renda seja inferior ou igual a 1/4 do salário mínimo. Para esse ano, em 2025, o salário mínimo está em 1.518. 1/4 do salário mínimo, nós vamos encontrar R$ 379,50. Então vamos imaginar essa mesma situação. Requerente é o José. Vamos imaginar que a Maria tem uma renda de R$ 2.000.
Ela trabalha, tem renda. Ok. É a única pessoa que trabalha, que tem renda. Vamos colocar duas pessoas. A Maria, ela tem renda de 2.000. Vai anotando aí, você está com um papel, com uma caneta, vai anotando o que nós estamos explicando para você acompanhar o raciocínio. E vamos colocar também que a Helena tem renda de quanto? De 10.000 reais, tá? Maria, renda de 2.000, Helena, renda de 10.000. Essa família tem uma renda familiar de 12.000 reais. Para fins de análise da renda para reconhecimento do benefício de prestação continuada, nós vamos avaliar a renda de quais pessoas? Da Maria, que é 2.000, do José, 0, do Otávio e da Ana. Então, somente isso. Josmar, mas a Helena tem renda de 10.000, não importa, porque não está prevista na relação familiar da Lei 8742. 2.000 dividido por 4 dá quanto? R$ 500. E para esse ano, 2025, um quarto do salário mínimo é uma renda de R$ 379,50, porque o salário mínimo para esse ano é R$ 1.518. Se a renda per capita é de R$ 500, esse critério não foi atendido. Então veja que o benefício assistencial ao idoso e ao deficiente possuem critérios que devem ser observados com relação à renda per capita familiar tem que ser inferior a um quarto do salário mínimo. Se for deficiente, se tiver algum tipo de deficiência, essa deficiência é avaliada por uma perícia médica junto com uma avaliação social, é uma avaliação conjunta, equipe médica e o serviço social. E se for comprovado esse expedimento para atividades da vida civil de longo prazo, o benefício ele pode ser concedido. Bom, e aí quais são os requisitos? Os requisitos vai depender do tipo do benefício. Nós temos o benefício ao idoso e o benefício ao deficiente. Ao idoso, a idade que a lei define é de 65 anos. Qualquer idoso com essa idade pode ter direito ao benefício assistencial ao idoso. Não se trata de aposentadoria, é o benefício assistencial. Muitos idosos, quando recebem esse benefício, eles acreditam e pensam que estão aposentados pelo INSS, porque lá na instituição, é no INSS que é feito o pedido. Mas, na verdade, é o benefício assistencial, que não tem 13º. Outro requisito é que a renda per capita familiar inferior ou igual a um quarto do salário mínimo. Para esse ano, 2025, um quarto do salário mínimo está em R$ 379,50. E, por fim, o último requisito é não ser titular de benefício previdenciário. Se ele é aposentado, se ele recebe benefício assistencial, benefício por incapacidade temporária, por exemplo. Então, se ele for titular de algum benefício previdenciário, é impedimento de acessar o benefício assistencial. Bom, por outro lado, existe também o benefício ao deficiente. Nesse caso, tem 3 requisitos também. Quais são? Primeiro requisito: impedimento de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial. A lei, ou melhor, o decreto, que é o decreto 6214 de 2007, definiu que impedimento de longo prazo é o período superior a 2 anos. Quem avalia esse impedimento de longo prazo para enquadramento da deficiência é uma avaliação conjunta, junto com a perícia médica e o serviço social, para definir se existe esse impedimento de longo prazo. Outro critério é que a renda per capita familiar seja inferior a um quarto do salário mínimo. E, por fim,
não ser titular de benefício previdenciário. Então, esses são os requisitos que são exigidos para a concessão do benefício ao idoso ou ao deficiente. Josmar, benefício de qual valor? Um salário mínimo. Esse é o benefício que é garantido todo mês se esses requisitos forem observados. Josmar, qualquer pessoa tem direito, qualquer cidadão, inclusive estrangeiros. Então, o estrangeiro que mora no Brasil, nos termos da ação civil pública, esses estrangeiros, ele também pode ter acesso ao benefício assistencial, desde que resida no Brasil. São aceitos os seguintes documentos para identificação do estrangeiro: carteira de identidade do estrangeiro, carteira de registro nacional migratório ou carteira de trabalho e previdência social em meio físico, tá? Bom, outro critério que é observado é a inscrição no CAD único. Esse ponto é importantíssimo, porque o CAD único ele tem que ser atualizado a cada 2 anos. A cada 2 anos, o responsável pela unidade familiar deve comparecer no CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, para efetuar o cadastro. Depois de feito o cadastro, esse cadastro tem que ser atualizado a cada 2 anos. Se não for atualizado, se por acaso o INSS, na revisão que é feita do benefício assistencial, identificar que o CAD único está desatualizado, isso é motivo para o requerente, para o usuário do BPC, ser notificado e o benefício pode ser suspenso. Então, é fundamental que os usuários do BPC, tanto idoso quanto deficiente, esteja sempre atualizando o seu cadastro e observar o prazo de quanto tempo? De 2 anos. Vamos analisar a seguinte situação: o grupo familiar de uma família composta por 6 pessoas. E aqui nós temos a seguinte situação: a Silvia, com idade de 65 anos de idade, ela mora em uma casa apenas de 3 cômodos e não tem qualquer tipo de renda. Nessa casa reside o cônjuge, senhor João, ele é aposentado com rendimento mensal de um salário mínimo, a Sara, que é filha do casal com 20 anos de idade, 2 filhos de Sara, netos de Silvia e de João, e o esposo de Sara, senhor Francisco, genro de Silvia e de João. Então a família é essa. Ok, diante dessa situação hipotética, nós temos aqui que avaliar a renda de cada integrante e o parentesco de cada integrante. O parentesco, como eu falei, sempre é definida do ponto de vista de quem está requerendo. Mas, lá no CAD único, também vai ter o parentesco. Lá no CAD único, o parentesco que existe lá no CAD único é com relação ao responsável pela unidade familiar. Qualquer integrante dessa família pode ser requerente de BPC. E aí, quando esse requerente for do INSS fazer o pedido, o parentesco que vai ser definido é de acordo com esse requerente. Então, esse ponto é muito importante. Bom, então vamos imaginar aqui, ó, a Silvia, ela tem idade 65, ela não tem renda, ela que é a requerente. De qual benefício? Benefício assistencial ao idoso. O João é o esposo dela. Ele tem renda. Ele é aposentado e tem idade de 70 anos de idade. A Sara, ela não tem renda. E ela é o quê? Filha casada. Se é filha casada, apesar de morarem debaixo do mesmo teto, ela não vai ingressar na relação de pessoas da família da Silvia, que é a requerente. A Jará é o quê? É filha da Sara. E com relação à requerente, a Jará é o quê? Neta. Guará
também é filha de Sara e, com relação ao requerente, é neta. Já o Francisco é esposo da Sara e genro da Silvia. Então veja que essa família aqui é uma família que é composta por 3 pessoas, para fins de cálculo de renda per capita familiar. Quem são as 3 pessoas? A Silvia, o João e, desculpa, 2 pessoas, não 3, 2 pessoas. Por quê? Porque a Sara e o Francisco são casados, os 2 estão fora. Jará e Guará são netos, os 2 estão fora. E, portanto, essa família é composta por apenas 2 pessoas. Quais são as 2 pessoas? A Silvia e o João. Bom, o João tem renda, ele é aposentado. Aí vem a pergunta: esse fato impede que a Silvia tenha direito, já que ele é aposentado? Boa pergunta. Nesse caso, a resposta é negativa. Por quê? Porque o João, embora seja aposentado, se a aposentadoria for de um salário mínimo, é importante destacar isso, se for uma aposentadoria de um salário mínimo, esse benefício não vai integrar a renda para fins de cálculo de renda per capita familiar. Então, esse ponto também é um ponto importantíssimo, tá? Porque, embora haja renda do João, essa renda não interfere. Agora, evidentemente que se João recebesse 1.530, ou seja, mais do que o salário mínimo está 1.518. O fato dele receber 1.530, quando se pega 1.530 e divide por 2, vai ser maior do que 1/4 do salário mínimo, e isso é impedimento para que Silvia tenha direito, tá? Bom, a gente pode ainda fazer outras análises. Esse quadro anterior foi uma análise quando a requerente foi quem? Foi a Silvia. Vamos aproveitar o mesmo quadro e fazer uma outra análise. Para quê? Para que agora o requerente seja outra pessoa. Vamos imaginar que a requerente agora seja a Jará. Jará é uma criança de 7 anos que nasceu com algum tipo de deficiência e os pais entendem que ela poderia requerer o benefício assistencial ao deficiente. Como é que ela pode fazer isso? Bom, no CAD único constam todas essas pessoas. A requerente, quem é? Jará. Primeiro ponto que nós temos que avaliar é as pessoas que compõem a família da Jará. São quantas pessoas? Vamos contar? Vamos. Bom, a Silvia, com relação a Jará, ela é o quê? É a avó. O João, com relação a Jará, é o quê? Avô. A Sara, com relação a Jará, é mãe. A Guará, com relação a Jará, é irmã. O Francisco, com relação a Jará, é pai. Muito bem. Nessa casa moram 6 pessoas, não é isso? 2, 4, 6. Apesar de morarem 6 pessoas, para efeitos de cálculo de renda per capita familiar, nós vamos contar 4 pessoas. Quais são? Sara, Jará, Guará e o Francisco. Josmar, mas o João, ele tem renda e ganha uma aposentadoria de R$ 10.000. Isso interfere no direito da Jará? Não, porque o João, por ser avô, está excluído do cálculo da renda per capita familiar. Das 4 pessoas, alguém tem renda? Não tem. Se ninguém tem renda, a renda per capita familiar é de quanto? É de 0. E aí, o próximo requisito é avaliar a deficiência, que é uma avaliação conjunta. Os médico junto com a assistente social, avaliam a requerente, a Jará. Se for reconhecido o impedimento de longo prazo, o benefício é concedido para ela
no valor de um salário mínimo. Então, esse aspecto é importantíssimo. Para a prova, tem que saber de cor e salteado quais são as pessoas que compõem a família para efeito de cálculo de renda per capita familiar. Bom, e aqui, para a gente compreender isso que nós falamos, temos aqui, ó, o requerente. Então, sempre o requerente, ele é o ponto que nós vamos avaliar para definir o parentesco. Esse requerente, ele pode ter cônjuge, companheiro ou a companheira. O verdinho significa o quê? O verdinho significa que integra o grupo familiar. Então, esse requerente que mora com seu cônjuge ou companheiro vai integrar. Esse casal tem filhos, enteados, solteiros. Esses enteados, filhos solteiros, integram, independente da idade. Josmar, tem um filho, o filho não é casado, mas vive em união estável. União estável não muda estado civil. Entretanto, existem normas e portarias do INSS que reconhece a união estável como motivo para a exclusão daquela pessoa como componente. Tá? Então, esse é um ponto também importante. Tá? Estado civil não muda o fato da pessoa ter união estável não muda o estado civil, mas esse aspecto é avaliado no INSS para retirar aquela pessoa da composição do grupo familiar. Se esse filho tiver filhos, com relação ao requerente, essa pessoa vai ser o quê? Neto. Neto não integra. Por outro lado, esse filho pode ser casado, também não integra. E esse filho casado pode ter neto, também não integra, tá? E aí, subindo essa árvore, esse requerente, ele pode ter, morando debaixo do mesmo teto, pai, padrasta ou madrasta, integram. Se morar com a avó, com o avô, com o tio, com o primo, não vai integrar. Esse requerente pode ter irmãos. Irmãos o quê? Solteiros. Tem que destacar que é irmão solteiro. Se o irmão for casado ou viver em união estável, ele está excluído. Cunhados, sobrinhos estão excluídos. Os irmãos casados excluídos, os irmãos solteiros incluídos. Então esse quadrinho, ele é importante para você compreender que podem morar várias pessoas debaixo do mesmo teto, mas somente algumas, de acordo com a lei, de acordo com a Lei 8742 de 93, é que poderão ser avaliados para integrar ou não integrar o grupo familiar dessa pessoa. Bom, resumindo o benefício de prestação continuada ao idoso ou ao deficiente. Nós temos que avaliar o fato gerador, os beneficiários, a renda do benefício, requisitos, família e quando o benefício vai cessar. Inicialmente, vamos avaliar o benefício ao idoso. Qual é o fato gerador para a concessão desse benefício? Pessoa idosa, pessoa com a idade de 65 anos ou mais, que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Fundamentação, lá no artigo 20 da Lei 8742 de 93. Essa lei também é conhecida como LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Os beneficiários será prestado a quem da assistência necessitar, qualquer pessoa, inclusive estrangeiro que more no Brasil. A renda mensal é de um salário mínimo, não gera 13º, não gera pensão por morte, tá? Porque não é benefício previdenciário, é benefício assistencial. Os requisitos foi o que comentamos: a renda per capita inferior ou igual a 1/4 do salário mínimo. Lá o artigo 20 é a previsão, mais a idade de 65.
Família. A família tem que saber, tá, gente? De có e salteado. Você tem que escrever, colocar no quadro. Para a prova, tem que saber de có e salteado quais são os integrantes. Eu vou repetir. Requerente, o cônjuge, companheiro ou a companheira, os filhos solteiros, os irmãos solteiros e os pais. Na ausência do pai ou da mãe, também integra a madrasta ou o padrasto, e os enteados solteiros são equiparados aos filhos. E quando que o benefício vai cessar? No momento em que forem superados os requisitos que ensejaram a concessão do BPC. Então, a lei prevê uma revisão que pode ser feita de 2 em 2 anos. O INSS pode rever, pode convocar esse usuário, convocar para perícia, para avaliação social, para verificar se mantém aquele impedimento, aquele requisito que foi identificado, tá? Isso tanto para o idoso quanto para o deficiente, tá? Bom, ficamos por aqui, né? Esse foi o resumo do benefício assistencial, do benefício no contexto da assistência social. Evidentemente que tem muito mais aspectos para comentar, para aprofundar e para discutir. Se você gostaria de que esse assunto, essa aula fosse mais aprofundada e trouxéssemos mais aspectos para a prova, comente aqui embaixo qual é a sua dúvida e se você quer aulas mais aprofundadas sobre esse assunto. Até o próximo vídeo.